E aí, pessoal? Já imaginou ter que comprar um terreno para enterrar alguém querido e de repente essa compra vira um marco histórico cheio de significado espiritual? É isso que a gente vai desvendar hoje mergulhando em Gênesis 23 para entender a compra da caverna de Macpela por Abraão. A gente vai desmistificar essa passagem e entender as nuances por trás dela. É uma história que, além de emocionante, nos mostra a importância da terra prometida e como a fé de Abraão se manifesta em atos concretos. Exatamente. Estamos falando de Hebrom, na terra de Canaã. Sara morre aos 127 anos e Abraão, sem terras, precisa encontrar um local para sepultá-la. Mas essa não é uma simples compra de terreno, né? Com certeza. Para os povos antigos, como os hititas, que dominavam a região, ter um túmulo familiar era como ter um pedaço da eternidade. Era fincar raízes, garantir um legado, conectar gerações. Entendi. Tipo, garantir um lugar na história daquela terra mesmo sendo estrangeiro. E me fala, Abraão mesmo sendo escolhido, Deus ainda não tinha um pedacinho de terra sequer em Canaã. Pois é, e essa situação vulnerável nos leva a um ponto crucial da história. A postura de Abraão ao se aproximar dos hititas. Ele reconhece sua posição de estrangeiro e peregrino com humildade, mas sem se diminuir. Interessante. E aí entra Efrom hitita, que aparentemente se dispõe a ajudar, oferecendo a caverna de Macpela de graça. Quanta generosidade não há. Aí é que tá. Oferecer algo de graça era parte de um ritual de barganha, um jogo de cortesia comum na época. E Abraão, experiente viajante e negociador, sabia muito bem disso. Sério. Então essa gentileza toda era só uma estratégia. Mas por que Abraão insistiu em pagar pela terra recusando a oferta? Me explica isso. Ele queria ter propriedade legítima, não um túmulo emprestado, mas um lugar que pertencesse a ele e seus descendentes. Era um jeito de dizer que essa terra é minha e eu estou investindo nela porque acredito na promessa de Deus. Nossa, que visão. Comprar a terra é então um ato de fé. Tipo, boto fé nessa promessa e vou até o fim. Exatamente. E tem mais. Ao formalizar a compra, Abraão garantiu um registro oficial da posse, evitando problemas com os hititas no futuro. Era proteger o seu direito e o de seus herdeiros sobre aquele pedaço de terra. Esperto. Ele pensou em tudo. Mas me fala, essa compra, além de estratégica, não teve um peso simbólico enorme. Afinal, a caverna de Macpela se torna o primeiro pedaço da terra prometida a pertencer a Abraão e seus descendentes certo. Sem dúvida. Imagine o impacto disso para Abraão e sua família. Era a concretização da promessa divina, a esperança de um futuro próspero para o povo de Israel, tudo materializado naquela caverna. Caramba, era o começo da realização de um sonho milenar. Mas e o preço? A Bíblia menciona 400 ciclos de prata, uma fortuna, né? Será que Efron não se aproveitou da situação inflando o preço? É bem provável. Mas mesmo assim, Abraão não hesitou em pagar. Ele não barganhou, não questionou o valor. Pagou tudo, demonstrando integridade e compromisso com a promessa divina. Uau, que exemplo de fé. Mas pagar tudo sem reclamar não seria um pouco de ingenuidade? Olha, você não acha que às vezes a gente superestima o valor do dinheiro? Abraão nos mostra que a integridade e a fé valem muito mais. Verdade. E essa atitude ecoa aquele princípio bíblico. A integridade vale mais do que dinheiro. Mas me fala, essa caverna de Macpela, além de ser o local de sepultamento de Sara, teve outros significados. A caverna de Macpela se tornou muito mais do que o local de sepultamento de Sara. Imagine só. Ela se torna o túmulo de toda a família patriarcal. Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Todos ali. Caramba. Que responsa. Um lugar com tanta história e tudo começa com a necessidade de enterrar a Sara. É muita coisa para assimilar. Mas antes de prosseguirmos, que tal a gente recapitular os pontos que já vimos até aqui? Acho que ajudaria a organizar as ideias. Boa ideia. Acho que será ótimo para o nosso ouvinte ter um panorama geral do que já exploramos. Então vamos lá. Começando pela compra da caverna de Macpela, vimos que a compra da caverna de Macpela foi muito mais que uma simples transação comercial. Foi um ato simbólico carregado de significado espiritual e estratégico. Isso mesmo. Abraão demonstrou sua fé na promessa divina ao adquirir o primeiro pedaço da terra prometida, abrindo caminho para os seus descendentes. E não foi só isso, né? Exato. Lembra da postura de Abraão durante a negociação com Efron? Ele se apresentou como estrangeiro e peregrino, com humildade, mas sem se submeter. Ele sabia o que queria e não aceitou a oferta generosa, insistindo em pagar o preço justo pela terra. Ele não queria ficar dependendo de favores, né? Queria ter a propriedade garantida sem deixar brechas para disputas futuras. Inteligente. Com certeza. Essa atitude mostra a integridade de Abraão, que não queria ter sua posse questionada no futuro, garantindo a herança para sua família. E mesmo pagando um preço provavelmente inflado, ele não hesitou, mostrando que sua fé e compromisso com Deus estavam acima de qualquer valor material. E é realmente inspirador ver como ele agiu com tanta sabedoria, fé e integridade nesse episódio. É uma lição e tanto pra gente. Totalmente. A história de Abraão e da caverna de Macpela nos ensina muito sobre como lidar com desafios, tomar decisões importantes e confiar nas promessas de Deus, mesmo em momentos de perda e incerteza. E por falar em aprendizado, essa história nos deixa com algumas perguntas para refletir, não é? Tipo como a fé e a integridade podem guiar nossas decisões em situações difíceis como a que Abraão enfrentou. É excelente pergunta.
Nem sempre é fácil agir com sabedoria e justiça quando estamos sob pressão, né? Mas a história de Abraão nos mostra que, mesmo em momentos de dor e fragilidade, como a perda de Sara, é possível tomar decisões sábias e corajosas baseadas na fé e na integridade. É como se a fé de Abraão fosse uma bússola guiando suas ações e dando a certeza de que, mesmo diante das dificuldades, ele estava no caminho certo. E a integridade dele se mostrando na recusa em aceitar a terra de graça, garantiu a legitimidade da sua posse e evitou conflitos futuros. Sem dúvida. É um exemplo de como a honestidade e a justiça são valores fundamentais que devem nortear nossas ações em todas as áreas da vida. Afinal, a gente colhe o que planta, né? Verdade. E esses ensinamentos são atemporais, né? Se aplicam a todos nós, independentemente da nossa crença ou da situação que estejamos enfrentando. A história de Abraão e da caverna de Macpela nos convida a buscar a sabedoria divina para tomar decisões justas e agir com integridade em todas as nossas relações. Exatamente. É um chamado para vivermos com propósito, guiados por valores sólidos e pela confiança na providência divina. Afinal, se Abraão, mesmo sendo um estrangeiro e peregrino, conseguiu superar tantos desafios, imagine o que podemos alcançar com fé e integridade. E você que está nos acompanhando, como tem aplicado a fé e a integridade em suas decisões? Quais desafios você tem enfrentado que exigem essa postura de Abraão? Que essa história nos inspire a buscar Deus em todos os momentos, confiando em suas promessas e agindo com sabedoria e justiça em cada passo que damos. Lembre-se, a jornada pode ser longa, mas com fé e integridade a gente chega lá. Para finalizar nosso mergulho em Gênesis 23, que tal destacarmos alguns pontos importantes que podemos levar conosco? Afinal, essa história é rica em aprendizados, né? Concordo. Acho que seria interessante relembrarmos os principais ensinamentos que essa história nos proporciona. Afinal, a gente pode aprender muito com a experiência de Abraão, né? É realmente incrível como essa história que aconteceu há tantos séculos ainda ressoa com a gente hoje em dia, né? Com certeza. Afinal, quem nunca se viu diante da perda de decisões difíceis ou agarrado à esperança em momentos de incerteza? A história de Abraão nos mostra que a fé e a integridade são pilares que nos sustentam em qualquer época, em qualquer situação. Esses valores, quando colocados em prática, têm o poder de transformar não só a nossa vida, mas impactar as futuras gerações, né? Olha só o exemplo da caverna de Macpela, palco principal dessa história. Ela se tornou o túmulo da família patriarcal, abrigando Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Um local carregado de simbolismo, representando a concretização da promessa divina, a esperança de um futuro para o povo de Israel, e o legado de fé e perseverança deixado pelos patriarcas. É como se cada pedra daquela caverna contasse um capítulo da história da fé. E você o que aprendeu com essa história? Como a fé e a integridade podem guiar suas decisões mesmo em momentos difíceis? O que te marcou na história de Abraão e da caverna de Macpela? Fiz essa pergunta para você, nosso ouvinte, refletir. Como essa história te inspira a viver com mais propósito e confiança? Como você pode aplicar esses valores em suas decisões, em seus relacionamentos, em sua vida? Que esse mergulho em Gênesis 23 te encoraje a buscar a Deus em cada passo da sua jornada, a confiar em suas promessas e a construir um legado de fé, integridade e esperança para as próximas gerações. E que a história de Abraão da caverna de Macpela continue a nos inspirar a viver com mais fé, coragem e determinação, buscando sempre a justiça, a verdade e o amor. Afinal, a vida é uma jornada e com Deus como guia, podemos trilhar um caminho de paz, propósito e significado. E assim terminamos nosso mergulho em Gênesis 23. Espero que você tenha se inspirado com a história de Abraão e que possa levar as lições aprendidas para a sua vida. Continue acompanhando nossos próximos mergulhos, explorando as profundezas da Bíblia e descobrindo a beleza e a sabedoria da Palavra de Deus. Até a próxima!